Datacracia, por Luli Radifária. Olá, você é sempre muito bem-vindo ao nosso Datacracia. E o tema de hoje é Fim do Boom Tecnológico. Luli, as notícias que vêm do Vale do Silício não são boas. Demissões, falências. O que está acontecendo, hein? Bom, nós estamos falando de uma indústria que durante muito tempo ela vem crescendo, né? Ela vem crescendo bastante desde o final dos anos 1980 e até mesmo em épocas completamente inesperadas, como a pandemia, ela cresceu bastante. Só que a situação nos Estados Unidos não está bacana, né? Eles têm vários ajustes, eles estão com inflação e aí, obviamente, quem investe em investimentos de risco, como empresas que não dão lucro ou que dão muito pouco lucro, como o Twitter, vai tirar o dinheiro dali quando esse dinheiro não está sobrando, não está fácil. E também tem a ilusão de que tecnologia é gratuita, né? Tanto os serviços gratuitos que a gente usa no nosso celular, como a produção desses serviços, né? Quer dizer, na verdade, as máquinas são muito baratas, mas as pessoas são muito caras, né? Você tem salários altíssimos, você tem bônus, você tem um monte de benefícios que durante muito tempo você tinha profissionais de desenvolvimento recebendo salários e sendo tratados como celebridades e agora está tendo um ajuste para isso. Isso é uma fase, parte da crise pós-pandemia? Pois é, eu não acredito que seja uma fase. Eu acho que nós estamos falando de uma indústria que cresceu por muito tempo e que sempre teve em busca de uma nova tecnologia. Sempre aparecia um novo aparelhinho para salvar a vida. Primeiro foram os microcomputadores, depois vieram os games, daí veio a internet, os telefones celulares, depois viraram smartphones, tablets, a mídia social, sempre tinha alguma coisa nova para crescer. Só que de um tempo para cá, não surgiram novas fronteiras, né? O relógio não pegou direito, a Smart TV é um tabletão que não funciona direito, né? O metaverso é uma piada, carro autodirigível é uma tecnologia complicada que envolve um monte de gente. Então tudo pode recomeçar assim que surgir um novo geninho e seu aparelhinho? Na verdade, sempre pode acontecer uma coisa dessas, mas eu não acredito não, porque eu acho que o modelo de crescimento é muito enviesado. Eles trabalham com uma ideia de que não é importante a empresa dar lucro, é importante a empresa crescer, né? Porque é mais ou menos como se eu comprasse um equipamento e em vez de usar esse equipamento, fazer com que ele se pague e vendê-lo mais barato, a ideia não, é pegar esse equipamento, fazer um monte de barulho em cima dele e tornar esse equipamento super da moda e daí vender ele mais caro do que eu comprei para alguém que for comprar depois, que vai querer fazer com que ele cresça mais e vender mais caro ainda. Esse modelo é um modelo muito enviesado e é um modelo que está com os dias contados. Xiii! Desenvolvedor não é mais a profissão do futuro? Não, na verdade continua sendo. A gente vai precisar de desenvolvedor para muita coisa. Mas agora o desenvolvedor está cada vez mais para a velha, confiável e monótona profissão de análise de sistemas, do que para um personagem de game ou para um ator de Hollywood. A gente está tendo, na verdade, um reposicionamento, uma readequação de uma indústria que durante muito tempo foi vista como algo mágico e agora está se tornando algo mais sólido. É uma característica super normal da maturação de todo um ecossistema de uma indústria. Eu sou o Mário Santi e conversei com o professor da ECA, Luli Radifária. Datacracia, por Luli Radifária. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Professor Alberto do Amaral Júnior, dá para saber quais são os objetivos da China para os próximos anos no plano internacional? A China tem como potência ascendente vários objetivos no plano internacional. Esses objetivos são internos, domésticos, regionais e internacionais. A China disputa e pretende continuar a disputar nos próximos anos a hegemonia com os Estados Unidos. Entre os objetivos internos estão a permanência de Xi Jinping no poder. Vale lembrar que no último congresso do Partido Comunista Chinês foi abolida a ideia de que um líder máximo pudesse permanecer apenas 2 mandatos no poder. Xi Jinping tem as portas abertas para permanecer no poder por mais alguns anos.
não se sabe exatamente quanto. Um outro ponto importante com relação à manutenção da liderança interna diz respeito ao fato de que o Partido Comunista Chinês chegou à conclusão de que a existência de uma China forte pressupõe um partido comunista robusto, não uma democracia multipartidária. Foi feito um estudo após a dissolução da União Soviética e se chegou a esta conclusão. Um terceiro objetivo se refere à economia chinesa. Cresceu extraordinariamente nos últimos anos. É preciso integrar ainda vastos setores da população chinesa à classe média. A legitimidade do Partido Comunista depende em grande medida do crescimento econômico, e a China tem vários problemas com relação a este fato. Por exemplo, do ponto de vista internacional, ela tem uma forte dependência das exportações feitas para o mercado norte-americano. E as relações com o mercado norte-americano foram relações fortemente abaladas nos últimos anos devido à existência de uma guerra comercial entre Estados Unidos e China. Então a China precisa diversificar os seus mercados e ter a possibilidade de um desacoplamento crescente da democracia norte-americana. A China precisa também implementar e continuar implementando aquilo que foi chamado de civilização ecológica, ou seja, a poluição na China alcançou a tal nível que certas cidades chinesas são chamadas de cidades cancerígenas, porque o nível da poluição elevadíssimo provoca câncer e provoca todos os tipos de doenças respiratórias. A China tem as suas águas marítimas próximas ao território chinês totalmente contaminadas. Ela abandonou durante muito tempo, em prol do crescimento econômico, a preocupação com a ecologia. Professor Alberto do Amaral, e com relação aos vizinhos de fronteira com a China, quais são os planos, hein? A China precisa lidar também com os seus vizinhos. A China tem 14 países fronteiriços, tem contenciosos fronteiriços com vários deles, entre os quais o Vietnã, Índia, por exemplo. Há um forte contencioso com a Índia. A Índia tem se aproximado crescentemente dos Estados Unidos. A China precisa pensar também na sua expansão em relação à Ásia Central, ao Índico e ao Oriente Médio, que ela tem feito com sucesso, inclusive com uma aliança com Israel. A China tem se dedicado a um plano ambicioso chamado Belt and Road Initiative, ou seja, um conjunto de portos, de rodovias, de ferrovias, de canais, de infraestrutura em vários países que refazem a chamada Rota da Seda e que ligam a China a vários outros continentes. A China pretende chegar com muito mais rapidez à África e influenciar a África e a Europa, inclusive a África como uma proteção para os seus interesses estratégicos em matéria da obtenção de recursos minerais. A China precisa também cuidar especificamente de um outro tema importante, que é a segurança asiática. A China tem um objetivo de construir instituições asiáticas, como, por exemplo, o Banco para a Infraestrutura e o Desenvolvimento da Ásia. A China quer, assim, participar da reelaboração da ordem internacional. Esse é um objetivo chinês, consistente no fato de que a China, de um lado, participa das instituições internacionais existentes, das organizações como o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, mas a China, ao mesmo tempo, quer estruturar uma nova arquitetura institucional que beneficie os seus próprios interesses. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o professor Alberto do Amaral Júnior, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix. Bom dia, professor Glauco. Qual é a importância de um país manter o controle da produção industrial de semicondutores? Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Bom dia, Cinderela. Falo aqui da cidade de Madison, que é a capital do estado de Wisconsin, nos Estados Unidos.
Passo aqui esse semestre dando aula na Universidade do Wisconsin, que é uma das maiores universidades públicas dos Estados Unidos. E falo para vocês como a guerra dos semicondutores está pegando fogo. Não somente o Congresso americano aprovou uma lei que orienta bilhões de dólares para exatamente a montagem, a remontagem de fábricas capazes de produzir semicondutores avançados nos Estados Unidos. Vejam, os americanos perderam essa capacidade porque hoje a maior produtora e o maior fabricante do mundo está em Taiwan, ali bem em frente da China, e numa disputa, num conflito gigantesco. A TSMC, que é a empresa que produz semicondutores, é uma das poucas do mundo. Ela produz quase 90% dos semicondutores avançados que são utilizados no mundo. Não apenas pela Apple, pela Qualcomm, pela AMD, pela Nvidia, mas também por toda a indústria de defesa, a indústria militar, pela indústria de comunicação. Os semicondutores se tornaram um objeto de desejo de todo mundo, em especial dos americanos. Veja, o semicondutor nasceu praticamente aqui, deu o nome do Silicon Valley, do Vale do Silício, mas os americanos hoje não conseguem fazer, porque eles praticamente terceirizaram a sua produção para outros países. Os conflitos e a instabilidade gigantesca que marca a relação entre Estados Unidos e China coloca Taiwan na mira. Taiwan é o alvo. Claro que existe toda a questão geopolítica, toda a disputa pela primazia na arena internacional entre China e Estados Unidos. Isso já apareceu na guerra da Ucrânia com a Rússia, que, diga-se de passagem, assinou um acordo com a China. Apareceu já antes com a pandemia, em que a gente teve a oportunidade de perceber que ciência e política estão de mãos dadas há muito tempo. O que nós vemos hoje é uma disputa exatamente pela primazia, pela prevalência tecnológica e, no caso, dos chips, os semicondutores, aquele chipzinho que está dentro do nosso telefone, ou pelo menos os telefones avançados, eles são fundamentais para qualquer estratégia que as grandes nações podem fazer. Eu não falo das grandes nações porque no Brasil nós não temos fábrica de semicondutores, nós temos design houses, que é um pedacinho de todo o processo extenso. Professor, por que só agora essa questão está tão acirrada? A guerra esquentou porque descobriram que a China está conseguindo produzir semicondutores que acabam disputando com a TSMC, que é a taiwanesa, e com a Samsung, em qualidade e em eficiência. Veja, são semicondutores 10 mil vezes menores do que um fio de cabelo. São 10, né? São semicondutores de 10 nanômetros. A TSMC fabrica de 5. Ninguém no mundo consegue chegar a esse grau de miniaturização. Nem sei se essa é exatamente a palavra correta. Mas o que é importante é que essa capacidade da China está movimentando. Mais dinheiro está vindo do Congresso para pesquisa. A TSMC está montando fábrica nos Estados Unidos. A Samsung está montando fábrica nos Estados Unidos, porque os americanos não querem ser mais dependentes de Taiwan, que vive uma situação extremamente atribulada com a China. Veja, não vou nem falar do nosso querido Brasil, a nossa dependência total, a nossa submissão e subordinação tecnológica é gigantesca, porque há muito tempo nós deixamos de investir pesado nessa área. Mais informações sobre inovação estão disponíveis no site Observatório da Inovação do Instituto de Estudos Avançados da USP, oic.unap.usp.br. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Glauco Arbix para a Rádio USP. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix. Fique de Olho, por Eduardo Rocha. Com um novo vírus a preocupar o mundo, vale reforçar alertas sanitários.
É o que faz, nesta edição do Fique de Olho, o professor Eduardo Rocha com relação ao monkeypox, ou varíola dos macacos. Professor Eduardo, a varíola dos macacos também afeta os olhos? A varíola dos macacos, ou como tem sido chamada nos vários países, monkeypox, passou a dominar boa parte do noticiário e um alerta para a saúde ocular fica aqui bem indicado. Nós estamos falando de uma doença que já era conhecida, uma doença similar à varíola humana, acometeu alguns indivíduos já desde os anos 50, mas era transmitida em florestas, em regiões remotas, principalmente na África Central subsaariana. As primeiras transmissões de indivíduos humanos para humanos foram observadas no final dos anos 1990. O que vem acontecendo e gerou esse alerta mundial em julho de 2022 é que casos e transmissão entre humanos passou a ser observada em mais de 50 países, o que acaba configurando, como estamos enfrentando, uma nova pandemia. Mas aqui todas as informações têm ajudado na questão da prevenção e da contenção do problema. Os casos ainda estão na ordem de milhares, a agressividade da doença observada menor do que da varíola humana e a possibilidade de transmissão também atenuada para indivíduos vacinados para a varíola humana. O que se observa em relação a essa doença, que casos fatais têm sido observados em indivíduos debilitados. Por outro lado, diferente das regiões endêmicas, onde a transmissão se dá mais entre crianças, nessa pandemia está se alastrando mais em indivíduos do sexo masculino que praticam sexo com indivíduos do sexo masculino. Isso não é a regra, isso não deve ser um motivo de problemas nos atendimentos, mas é necessário observar que a contenção da doença se dá através de medidas preventivas focadas, dirigidas, por exemplo, através do sexo protegido, antes que a doença se alastre entre outros grupos vulneráveis e consequências populacionais mais graves possam acontecer. Então a proteção contra o vírus protege a saúde ocular. Os olhos são acometidos, principalmente a conjuntiva. Então a conjuntiva em um ou ambos os olhos tem sido observada em pelo menos 1/4 dos indivíduos e tem sido associada à maior gravidade da doença de forma geral. Ou seja, é mais frequente em indivíduos acamados, indivíduos que ficam mais debilitados, do que indivíduos que conseguem manter suas atividades rotineiras. Então, junto com sintomas de cansaço, dores pelo corpo, febre, e ínguas, as chamadas ínguas, ou os linfonodos infartados que aparecem na região próxima das orelhas, embaixo do queixo, na região do pescoço, a inflamação dos olhos, a presença daquelas lesões que inicialmente são vermelhas, depois ficam elevadas, se tornam vesículas e aí ficam na forma de pústula ou parecida com espinhas, associados a esse quadro febril, 5 a 21 dias depois de uma exposição, podem então configurar a manifestação, inclusive ocular, da varíola dos macacos. A melhora costuma ocorrer quase que somente com medidas de manutenção 2 a 4 semanas depois. Mas é importante evitar a transmissão, a propagação dessa doença, porque cicatrizes na córnea podem levar a lesões perenes, tratadas somente com medidas cirúrgicas mais tardiamente, se elas não recuperam a transparência desse tecido. Dessa forma, monkeypox, varíola dos macacos, cuidados de prevenção nos contatos interhumanos, lembrar do diagnóstico no caso de uma conjuntivite com pápulas, pústulas parecidas com a da antiga catapora, porque essa doença está já sendo observada no nosso país. Fica aqui então um breve resumo, um alerta para a contenção e a prevenção, evitando secreções, contato com lesões infectadas e observando sempre a vacinação. Também vale para a varíola dos macacos. Muito obrigado. Ouvimos o professor Eduardo Rocha, da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Rita Estela para a Rádio USP. Fique de Olho, por Eduardo Rocha. Doutor Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Doutor João Paulo Lotufo, eu fiquei sabendo que o senhor virou uma espécie de celebridade
Teve direito a autógrafo? Conta essa história aí pra gente, hein? Essa semana aconteceu uma coisa muito interessante. O professor Hernani, professor de matemática da Escola de Aplicação da USP, me mandou uma carta que uma mãe lhe enviou, dizendo o seguinte, que ela tinha visto a minha foto junto com a dele no Instagram e lembrou que o filho dela, Flávio, faria qualquer coisa para conhecer o Dr. Bartô por conta das histórias que ele foi colecionando desde os 9 anos, toda vez que iam ao pediatra no ambulatório do Hospital Universitário da USP. Ela diz, entre aspas, nossa, ele é igualzinho aos desenhos das historinhas. Existe um grande carinho, além de admiração, que cresceu junto com Flávio, hoje com 15 anos. Ele tinha 9 e hoje tem 15 anos. Acho isso tão delicado, especial e estimulante. Se puder, professor Hernani, por favor, intermediar o encontro do Flávio com o Dr. Bartô, agradeço imensamente, pois ele é um fã do Dr. Bartô. Isso chegou até mim e prontamente eu me coloquei à disposição de receber o Flávio e a sua família no ambulatório do Hospital Universitário. E essa semana lá estiveram eles, o Flávio com 15 anos, levando ali os livretos do Marcelinho Miado e a Névoa Assassina e o Sumiço do Vovô. Batemos um longo papo, estávamos todos emocionados, e a mãe dele, a mãe do Flávio inclusive, muito emocionada, e eu perguntei ao Flávio que livrinho que ele gostou mais. E como é que ele colecionou os livrinhos? É que cada vez que ele vinha ao ambulatório, ele pegava um livrinho que estava em cima da mesa. Não era o pediatra que fornecia, na verdade, ele pegava o livrinho que estava em cima da mesa. E eu perguntei qual que você gostou mais, e ele falou com os olhos em lágrimas. O que eu gostei mais foi o Sumiço do Vovô. Aquele me pegou. E aí conversamos e nos abraçamos, e aí eu tive a oportunidade de sentir o que esse material de prevenção de droga faz na vida de uma criança. Hoje já um adolescente. E isso ficou. Que história linda, doutor Lotufo, e como é importante a sua voz chegar nas crianças, que é justamente o início da formação, né? E, na verdade, isso nos estimula a continuar trabalhando na prevenção de drogas e teremos essa semana várias escolas com palestras online e palestras presenciais. Marcamos mais uma até numa escola estadual aqui em São Paulo e vamos trabalhando e tornando público a nossa ideia de prevenção de drogas através do que chamamos aconselhamento breve. Se a gente conversar 1 a 5 minutos sobre a questão de drogas e distribuir o material do Dr. Bartô, que está no site www.drbartô.com.br, a gente consegue atingir uma boa parte das crianças. Então, a minha homenagem ao Flávio e a sua família, saibam que vocês também mexeram comigo e vamos em frente nesse trabalho de prevenção de drogas. Um grande abraço a todos. Eu sou Sandra Capomatti, você ouviu o Dr. João Paulo Lotufo, pediatra do Hospital Universitário da USP, responsável pelo projeto Dr. Bartô. Dr. Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. Nesta edição da coluna Ciência e Esporte, o professor Santiago aproveita o Dia do Educador Físico, comemorado no dia 1º de setembro, para chamar a atenção para aquele que trabalha no despertar do pensamento científico, o professor de Educação Física. Professor Santiago, qual a importância da licenciatura para a ciência? Olá, ouvintes da Rádio USP. Vamos falar então do profissional de Educação Física, pois no dia 1º de setembro foi o dia desse profissional e muitos acreditam que essa profissão trata apenas de atividade física, exercício físico, voltado para a saúde, quando está relacionado ao bacharel, que as pessoas que estão na ciência do esporte geralmente são pessoas com formação na área do esporte, e que o licenciado em Educação Física, que fez a licenciatura, é a pessoa que vai trabalhar em escola com formação infantil com crianças. Isso é um grande equívoco, porque
dentro da área da educação física, envolvendo essas 3 formações: educação física, bacharel, educação física, licenciatura, e tem uma área que é como se fosse a educação física, mas que trata do esporte, que é chamado de curso de esporte. Então, dentro dessas 3 áreas, fica de forma errônea pensar que somente o profissional do esporte ou o bacharel que vai realizar pesquisas. E, na verdade, o professor de educação física licenciado, ele é o primeiro pesquisador, porque ele vai trabalhar com crianças em escola, ele é que vai fazer a descoberta, muitas vezes, de talentos esportivos, usando o método científico, e é até mesmo essa pessoa que vai formar o aluno, que vai ser depois um engenheiro, um físico, um biólogo, qualquer outra profissão que pode futuramente fazer pesquisas na universidade ou institutos de pesquisas que envolvam coisas relacionadas do esporte. Então, um professor de escola que forma um engenheiro de computação que depois monta uma empresa que vai fazer pesquisas com o esporte, por exemplo, como análise de dados, e que tenha pessoas da área do esporte, mas também da computação, foi o professor de escola que fez esse primeiro despertar pela ciência, e depois basta aplicar na ciência relacionada ao esporte. Então, existe um certo pensamento errôneo que pesquisa e ciência e esporte é só o bacharel ou o profissional da área de esporte. Não, começa tudo com o profissional que está ligado à licenciatura em educação física. Então a ciência do esporte começa na escola? Sim, é verdade. A ciência do esporte começa na escola. Quantas vezes vocês já não viram feiras de ciência de escolas que têm diversos tipos de aplicação ou diversas pesquisas, né, ou investigação ou experimentos que envolvem coisas que estão relacionadas ao esporte? Então é comum ter lá uma bola de basquete, uma bola de futebol para mostrar a questão de gravidade, de lançamento de projéteis e assim por diante. Esse despertar de ciência começa na escola, e o primeiro cientista, que é a criança lá, o aluno na escola, para realizar coisas que são relacionadas ao esporte, tem que ter sido instruído ou incentivado pelo professor que está na escola, e que muitas vezes o professor lá que vai estar diretamente relacionado ao esporte é o professor de educação física ligado à licenciatura. E depois isso começa para toda a vida, para quem tem vocação para uma área de ciência. Então, o professor de educação física vai ter sempre um grande papel de atuação, de pesquisa, mesmo ligado à parte pedagógica no ambiente escolar. E tem até também o profissional de educação física que vai fazer a educação de pessoas hoje que estão fora do Brasil. Então, tem muita gente dando aula de educação física do nível escolar ou formação de atletas para pessoas que não estão morando no Brasil. E esse profissional, geralmente, que vai ter melhor condição de atuar como aulas online, porque tem uma vocação pedagógica, é o profissional que está relacionado à licenciatura. Então não se enganem e prestem sempre muita atenção para a ciência e esporte que está envolvido com a licenciatura em educação física. Obrigado e até a próxima coluna. Ouvimos o professor Paulo Roberto Santiago, da Escola de Educação Física e Esporte da USP, em Ribeirão Preto. Rita Estela para a Rádio USP. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago.